Os assuntos abordados nesse vídeo, eles não poderiam ser simplesmente inventados. E não se brinca com espiritualidade. Olá, meus amigos, boa noite. Eu sou Marcelo Bates e sejam bem-vindos ao canal Encontros Invisíveis, né? Hoje é o terceiro episódio que eu estou gravando. E muito obrigado aí pelos comentários de vocês no primeiro, no segundo vídeo, tá? A participação de vocês. E aqui eu relato situações espirituais, né, que ocorrem comigo. E não tem nada a ver com religião, né? Mas são estudos e análises, observações, porque eu sinto há muitos anos, por décadas, né, alguma ligação com o invisível, né, com o plano espiritual, em ambientes, em lugares. Então eu venho deixando aqui os meus relatos, situações que me ocorreram por esses anos todos, né? E vários amigos meus que acompanham sempre falam, poxa, faz esse trabalho sobre isso, comenta sobre aquilo, mas é algo muito pessoal, então eu custei a criar esse espaço, mas enfim, chegamos aqui. Eu senti alguma vibração me puxando para criar esse ambiente aqui para a gente conversar um pouco sobre o que a gente sente nesses ambientes e lugares. Um dos relatos de hoje é uma situação que ocorreu comigo, mais um grupo de amigos, umas 10 pessoas, quando a gente foi passar um fim de semana na região oceânica do Rio de Janeiro, né? E a gente ia ficar numa casa de praia lá. E beleza, e uma das amigas minhas que eu fui até de carona com ela no carro, ela é espírita kardecista, né? Então, assim, a gente podia conversar qualquer coisa ligada à espiritualidade, que era muito natural. Mas também tinham evangélicos lá, tinham pessoas que eu também nem sei que tipo de religião é, né, do que se trata. Mas, beleza, vamos ao local. Eram umas 10 pessoas e todos amigos. Alguns em casais, nesse dia eu não estava com a minha namorada, eu estava sozinho. Então, e quando a gente foi chegar nessa casa de praia, uma quadra antes, veio uma imagem para mim, na minha mente, né? Surgiu um rosto de uma pessoa, de um senhor, né? Um senhor careca, meio queimado de sol, assim. Aqui ele tinha um pouquinho de cabelo aqui dos lados, assim, meio grisalho, um bigodinho. E aí eu falei com essa menina, falei, puxa vida, eu tô vendo uma pessoa aqui, apareceu para mim aqui. Do nada, assim, isso foi do nada, é involuntário, né? Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. E na mesma hora eu falei, poxa, eu vi uma pessoa aparecendo. Ela, ué, essa pessoa que você descreveu aí, do jeito que você descreveu, parece que é meu tio. Você falou de uma pessoa que parece que é o meu tio, que é o dono dessa casa para onde a gente está indo. Então vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar lá na casa, eu vou abrir a porta da sala e tem uma cortiça logo ali na sala, com várias fotos da família, fotos de um, de outro. Beleza, aí você dá uma olhada, vê se você consegue identificar quem você visualizou. Eu já entrei direto, mas de longe eu bati o olho e falei assim, olha, eu vi essa pessoa aqui. Esse senhor aqui que eu vi, ela... Olha, você viu meu tio, cara. É o meu tio mesmo. Ele apareceu pra você de alguma forma. Ela, poxa, que legal isso. Peguei a minha mochila e, como tinham muitos quartos, eu fui logo lá pra trás, né? Porque eu sabia que tinha umas casas separadas, né? Com quartos também, que é pra família, a família dela é grande. E eu deixei a minha mochila naquele cantinho lá e tal. Mas assim, intuitivamente eu cheguei na casa e senti a energia do ambiente. Energia muito boa, uma casa muito gostosa. Muito legal mesmo. E aí eu senti aquela intuição de deixar minha mochila lá atrás, porque também é um quarto mais isolado, eu estava sozinho, né, a namorada não estava comigo, mas havia quartos lá que eram para casais e tal, que eram amigos da gente que já iam chegar com a família e tal. Tinha criança, tudo, muito legal o ambiente, meus queridos amigos, né, do Rio de Janeiro, uma galera dos amigos que eu tenho, uma parte dos amigos que eu tenho no Rio. E aí nisso, o que acontece? Eu pego e venho para a sala, quando eu chego na sala, ela vira para mim e falou assim, vou aproveitar que você tem essa sensibilidade, que eu conheço bem, que você já me relatou várias coisas, Marcelo. E o que você acha dessa casa? Conta para mim o que você acha dessa casa. Eu falei assim, essa casa tem um quarto que eu não durmo nele de jeito nenhum. Eu não consigo dormir num quarto dessa casa. Ela, sério? Qual quarto? Eu falei, aquele de lá da frente, aquele lá, Ela, vamos até lá? Eu falei, vamos. Ela acendeu a luz, um quarto lindo, né? Todo bonitinho, arrumadinho, um ventilador de teto, tudo ali bonitinho, uma cama de solteiro ali, lindo quarto, perfeito. Eu falei, então, eu não tenho vontade de dormir aqui. Eu durmo ali no sofá, na sala, mas aqui eu não tenho interesse de dormir. Ela, mas por quê? Eu falei assim, ele tem uma energia estranha esse quarto. Esse quarto tem algum problema, eu falei com ela. Alguma coisa aconteceu aqui. Aí ela, é mesmo? Eu falei, na casa toda eu durmo em qualquer lugar. Nesse quarto eu não tenho vontade de dormir, eu não consigo dormir aqui, vou ter problemas aqui. Vou ser importunado por alguma coisa. Ela é curioso isso, então eu vou te explicar para você o que aconteceu nesse quarto que você está falando. Olha só, é o seguinte, o meu tio, ele tinha essa casa aqui quando ele estava vivo, né? E essa casa, ela morava um caseiro, ficava um caseiro que tomava conta aqui. E meu tio quase perdeu essa casa para esse caseiro. Esse caseiro começou a desanimar meu tio começou a perder interesse pela casa.
esse cara que morou aqui, ele transformou ele num galinheiro. E aí, assim, um monte de poleiros abandonados. E meu tio, que estava na cidade, ou estava distante, ele começou a perder o interesse. Ele, por muito pouco, ele não perdeu essa casa. Então, esse quarto ele foi utilizado por essa pessoa que morava lá de alguma forma. Ele utilizou algum mecanismo para tentar desanimar esse senhor. Eu não acredito até que ele fazia rituais ali, não. Ao meu modo de ver, não. Mas ele poderia fazer alguma coisa fora, algum tipo de ritual, não sei o que. Então, eu falei pra você, tem alguma coisa estranha aqui, eu não sabia o que era. Ela falou, poxa, mas você acertou direitinho, pá. Eu falei, então, a ideia não é nem essa de acertar e tal, mas é o que a gente sente, né? De um lugar que a gente nunca foi, não conhece, não sabe nada sobre ele. Aí o que acontece? Saímos ali do ambiente, né? E eu fui lá pra pegar minha mochila, pra pegar alguma coisa na mochila. Quando eu chego lá, minha mochila não tá lá. Já tinha chegado algum casal que chegou depois, a gente estava se espalhando por lá, né, pelo quintal e conversando, um grupo daqui e dali, estava muito legal, a energia muito boa, um lugar muito bom. E aí o que acontece? Alguém pegou minha mochila e sem eu saber, e sem outras pessoas souberem, tinha colocado nesse quarto. Aí eu fui lá para tirar a mochila e botar ela na sala, onde eu iria dormir, né. Algumas pessoas que chegaram depois, com criança e tudo, era quarto de casal que tinha lá, e provavelmente tirou minha mochila, mudou de lugar, né. E aí eu fui procurar onde estava a minha mochila, falei, poxa, deve estar na sala. Quando eu chego, ela não estava na sala, ela estava nesse quarto. Quando eu fui pegar a mochila nesse quarto, aí apareceu para mim, dentro do quarto dela, o quarto assim, eu entrei sem acender a luz, só entrei para pegar a mochila, que eu vi ela de longe. E aí, o que acontece, aparece para mim a imagem do tio dela de novo. E ele falou, olha só, você pode dormir nesse quarto, você pode ficar aí. Não vai ter nenhum problema, não vai acontecer nada com você. Pode ficar tranquilo. E esse tio dela, eu notei que ele gostava de festa. Mas assim, não é que ele vive ali. Não, ele vive em outro plano. Eu vou falar mais pra frente aqui como eu visualizo os planetas e como as pessoas que partem daqui vão para esses lugares, entendeu? Eu falo para vocês que vez ou outra me ocorre de ter um contato com pessoas que já foram embora daqui e habitam esses planos. Eu já vi pessoas como meu pai, por exemplo, chegando em outro plano. Uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, né? E como eu falei para vocês, foi uma mudança muito, muito forte que teve na minha vida e várias situações me ocorrem que mostram vários caminhos. Então, amigos, o que acontece? Existem planos que a gente sai daqui e já parte logo para eles, né? Outros mundos, o infinito que a gente não conhece, as galáxias, essa imensidão toda não é à toa. Existem outras habitações, outros habitantes de outros planos e nós passamos de um lado para o outro também. Entenderam? Então, e aí, dentro desse momento do quarto, ele falou pra mim, você pode dormir aqui. Ele não vive ali, ele não fica preso ali naquela casa. Não, o tio dela não. Ele chegou porque veio uma lembrança muito boa e quando a gente lembra, traz uma lembrança de uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa boa, que a gente tem afeto com ela, rapidamente, em segundos, aquela pessoa onde está, ela sente essa sintonia. E após algum tempo, não assim quando a pessoa parte, né, daqui da Terra, muito abruptamente, é muito difícil a pessoa já ter contato e ligação com a gente, né? Mas após passados algum tempo, tipo meu pai, por exemplo, passaram 6 meses ele teve contato comigo. Agora, o que eu falo pra vocês, eu ainda vou fazer um vídeo explicando a situação do meu pai mais pra frente, porque tem muito assunto. E foi incrível o que aconteceu comigo e com relação ao meu pai, no momento da passagem dele. Foi algo indescritível, entendeu? Mas a gente vai conversar porque também o assunto é longo e o vídeo ia ficar muito grande, não vou conseguir relatar mais situações aqui. E aí, o que acontece? Eu chamei essa menina na hora, eu falei, olha só, eu estou em contato com seu tio aqui nesse momento. E ele falou que eu posso dormir aqui, que não vai me acontecer nada, não vou ter problema algum. Aí ela, é sério? Eu falei assim, sim, seu tio gosta de festa, né? Ele é festeiro, ele tá gostando da gente estar reunido aqui. Ela, sim, meu tio adora uma festa, assim, pá, pá. Eu falei, legal, poxa, eu posso dormir aqui, não vai ser problema mais. E aí, o que acontece? Eu dormi nesse quarto, foi uma noite maravilhosa, foi tranquila, sem problema algum, numa boa. E nessa época também eu trabalhava numa fundação, né, do estado do Rio de Janeiro. E me aconteceu também um fato lá, de eu estar numa reunião, né, isso já é um outro relato, né, e aconteceu de eu estar num dia de uma reunião, numa sala com umas 100 pessoas, e logo à minha frente tinha um senhor, né, que eu sempre via ele pelos corredores ali da fundação, um senhor muito educado, simpático, um senhor bem idoso já, né? Eu nem entendia muito porque ele ainda estava trabalhando lá, né? Eu não conseguia muito bem entender porque ele tinha idade, mas educadíssimo, sempre conversava com uma fala muito boa com a gente, uma pessoa muito doce, uma pessoa iluminada, aquele senhor, né?
Eu via uma vibração muito boa vindo dele, sempre. E aí, nesse dia, eu vi esse senhor com uma cor muito ruim. Eu acho que talvez outras pessoas tenham visto também, não é possível, porque ele estava com uma cor assim meio roxa e ao mesmo tempo meio rosa, uma pele estranha, e ele não estava nada bem. E aquilo me incomodou tanto, de uma tal maneira, que eu tive que levantar e ir lá falar com ele. Eu falei: olá, senhor, tudo bem? O senhor está bem? O senhor precisa de alguma coisa? Ele: eu estou mais ou menos, eu não estou muito bem não. Eu falei: mas o que que houve? Ele falou assim: não estou muito bem, mas pode ficar tranquilo. Eu falei: se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor fala, eu estou aqui atrás. E aí eu voltei para a cadeira, né? Mas a sensação que eu tive perto daquele senhor é uma sensação muito ruim, gente. É uma sensação dele estar partindo, sabe? Foi uma sensação muito ruim. Eu falei: gente, esse senhor está partindo. Nada tirava aquilo da minha cabeça. Era como se já tivesse ali os protetores dele os acompanhando para levar ele para outro plano espiritual, entendeu? Foi o que eu notei. Já havia, sim, algum mentor espiritual que estava o auxiliando nesse momento de passagem. Tanto que, mais ou menos uns 4 ou 5 dias depois, esse senhor faleceu, né? Na outra semana eu já tive notícia que ele tinha falecido, né? E uma pessoa muito bacana e iluminada. E detalhe, nessa hora que eu falei com ele: olha, se o senhor precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui atrás, tudo bem? Que eu notei que ele estava muito mal e eu fiquei com aquilo ali muito mal também, porque eu não conseguia nem prestar atenção na reunião mais, do que estava se tratando. Não sabia direito o que era o assunto. E aí sentei ali no meu local de novo. E aí, quando eu olho para o lado, um amigo meu, que trabalhava até numa sala mesmo que eu, ele estava sentindo umas dores, né? Mas muita dor. Ele mal conseguia respirar e eu estava vendo ele passando mal. Eu falei: cara, o que é isso? Eu levantei e fui nesse outro amigo. Falei: cara, o que houve? Aí ele: eu estou sentindo muito mal, não posso falar, tá doendo muito, não consigo respirar. Estou sentindo mal, estou sentindo mal. Eu falei: pera aí, cara, deixa eu fazer uma coisa. Eu posso colocar uma mão aqui? Aí ele falou assim: pode. Eu falei: aonde é mais ou menos? Aí eu botei a mão assim, mais ou menos aqui no abdômen dele. E aqui nessa região do rim, né, eu parei a mão ali. Quando eu parei, veio uma imagem muito forte na minha cabeça. Imaginem vocês, amigos, um aquário de água cristalina, de água limpa, e você pega, por exemplo, um mamão papaya e joga dentro dele. Fica só ali toda aquela transparência e aquele, né, fruto ali, né, evidente. Era assim que estava o corpo dele. Eu visualizei o corpo dele todinho como se fosse transparente, com opacidade, né, de quase 100%, e a parte dos rins era aquele feijão enorme, tava tipo um feijãozão enorme os rins dele, né, um grão de feijão enorme, inchado e de cor verde-limão, né. Só isso realçava, aquilo aparecia nítido para mim na minha mente. Então eu coloquei a mão e falei: cara, você tá com algum problema nos rins, sabia? Ele: cara, você é vidente? Eu não sabia. Eu falei: cara, não é bem isso. Não que eu seja vidente, eu não sou curador, nada disso. Mas é que eu tenho sensibilidade e me aconteceu de eu estar ali no momento certo e na hora certa. Não tenho superpoderes, galera. Nada disso, nada disso. Isso aqui todo mundo com certeza tem, mas depende do grau de conectividade que a gente permite, que a gente vai descobrindo como lidar com ela na vida. Entenderam? Mas beleza, coloquei a mão ali, ele falou: pô, mas você tem evidência e tal. Falei: cara, fica calmo. E ele sentindo muita dor, mal podia mexer. Eu botei a mão ali em cima daquela região ali do rim dele, né? E visualizando aquilo o tempo todo. E na mesma hora me deu alguma coisa para colocar o braço para o lado. Coloquei o outro braço para fora. Quando eu coloquei o outro braço para fora, o que eu senti é que alguma força veio que provavelmente estava acompanhando aquele senhor, entendeu? E me deu essa mão. Ela me segurou, me apoiou e puxou essa dor que estava tendo nele. E na mesma hora, aquele verde-limão que estava ocorrendo ali naquela região do rim dele, ele foi mudando de cor e foi pegando a opacidade também. E a dor dele, desse amigo meu, ele falou: cara, tá melhorando, tá melhorando. E eu sentia que aquilo passava por mim, fui só intermediário, nada mais que isso, e foi tirando. Mas foi uma ajuda desse ser espiritual que estava ali. Mas o que eu sinto é que foi uma ajuda desse ser espiritual que estava ali do lado e que estava acompanhando aquele senhor e que me viu ali numa condição que eu poderia puxar e ajudar. E eu fiquei muito, mas muito grato de ter passado por essa situação ali. E ele falou comigo: cara, eu não tô sentindo mais, já tá melhorando, tá melhorando. E começou a melhorar. Eu falei: poxa, então, o que você tem que fazer? Beber mais água, menos alimentos processados. Se você toma refrigerante, que eu não sei, mas corta refrigerante. Tem hábitos saudáveis, meu amigo. Procure hábitos mais saudáveis, principalmente com a sua alimentação. Evite sucos processados. Tome água potável. Procure beber mais água. Precisa de cuidar dos seus rins. Faça uns exames, umas análises aí, para você ver como é que está essa situação.
Aí fiquei na sala com ele um tempo ali, ele já estava bom, ficou normal, levantou, saiu normal, tudo muito tranquilo, saiu tudo muito bem, entendeu? Então assim, o que acontece? Essas situações, elas são involuntárias, né? Eu sinto os lugares, os ambientes, as permanências desses seres espirituais que podem aparecer nos ambientes, e é assim que nós seguimos a vida. O que eu achei muito legal aqui desse canal, um dos primeiros vídeos que eu postei, é que vão surgindo pessoas com vários relatos. Há muitas vibrações que muitos de nós muitas vezes não nos permitimos que elas entrem na nossa linha, né? Que a gente tem que estar num nível, né? Tem que estar todo mundo fluindo na mesma vibração para a gente conseguir acertar esses canais. Eu quero aproveitar num dos vídeos mais para frente também, fazer relatos sobre situações que eu citei no vídeo do rapaz do suicídio, no vídeo número 1, do episódio número 1, né? Do rapaz que suicidou no apartamento e tal. Vou fazer comentários sobre isso e também sobre a situação da igreja, que também me perguntaram. Sim, eu não frequento todas as igrejas, eu gosto de igreja vazia e são poucas igrejas que eu vou. Uma igreja que eu tenho uma paixão por ela, que eu citei até em vídeo anterior, é a igreja de São Judas Tadeu, no Rio de Janeiro. Eu vejo ela como um ponto de luz muito forte ali dentro. Mas é isso, vem mais assuntos pela frente aí, a gente tem muito o que conversar. Eu vou falar também sobre cemitérios, algumas pessoas que ficam presas ali, que eu já vi, e é terrível. A pessoa parece que já foi enterrada há muito tempo, né? Mas às vezes está presente. A gente tem que fazer orações, né? Também tem que fazer preces. E tem a situação dos pontos de luz branca que a gente pode projetar. Eu li isso há muitos anos num livro do James Van Praagh, né? E o James Van Praagh, ele não é vinculado a religiões, né? Ele tem uma situação de passar numa estrada e ver uma casa, e de longe da estrada ele consegue ver perturbações ou ver paz em alguma casa. A casa que ele vê névoas escuras, ele vê de longe, ele chega naquela casa, conversa com as pessoas e tenta ajudar de alguma forma. Então assim, há situações que a gente pode resolver, né? Eu já utilizei desses métodos dele de projeção de luz branca, aqui mesmo já me aconteceu de eu ver no quintal, né? Porque normalmente quando a gente está bem, nada chega à nossa casa, amigos. A gente tem que cuidar muito da nossa espiritualidade, das nossas conexões. Mas essas coisas ruins não chegam. E às vezes eu acordei de madrugada e já vi no quintal dois seres pequenos, né? Peludos, né? E andando, correndo de um lado para o outro, um perseguindo o outro. Eu já fico com os pelos, né? Já arrepiados, né? Já falo deles, né? E assim, esses seres, eles são assim, estão ali perdidos, desorientados, ó, os pelos como ficam. Aí o que ocorre? Nesse caso, eu fiz a projeção da luz branca, né, num determinado ponto, concentrei e pedi para que eles entrassem de alguma forma. E aí eu vi que eles entravam. Então quando acontece isso e a gente consegue fazer essa projeção, a gente consegue limpar e melhorar os ambientes, entendeu? Então projeção dessa luz branca, saindo de um ponto para o infinito, entendeu? E há situações que a gente tem que conversar ainda sobre como eu também visualizo, né, o cosmos e tudo. A gente vai falar sobre isso uma hora, tá certo? Muito obrigado por vocês que comentam ou estão participando com a gente. Manda para aquele amigo de vocês que gosta desse assunto de espiritualidade, de ambiente, ou de lugares que eles acham que é meio assombrado e tal. Galera, vamos trocando uma ideia, deixe os comentários de vocês aí, e sempre que eu puder eu vou estar respondendo, e a gente vai trocando as nossas afinidades, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, valeu amigos, até mais, até o próximo.